Fala pessoal, já estava com saudade do Marcelo Bolinha Responde. Vocês perguntam daí e eu respondo daqui. E mais uma vez respondendo ali ó, assando carne para os vídeos do canal. Vamos lá então? Então o Eric pergunta: por que o assado de alcatra completo fica muito, mas muito melhor no espeto do que na grelha? Erickson, poucas vezes eu vi as pessoas assando o alcatra completo na grelha, tá? Porque ele é uma peça grande, ele tem alcatra, maminha e picanha. Pelo menos o que eu entendo de alcatra completo é isso, tá? Uma peça em torno de 5 quilos. Então realmente ele fica um pouco difícil de você, né, arquitetar ele e tal. Mas o alcatra completo se faz muito em churrascarias. Fazia, hoje eu não sei mais. Aqui ó, no espeto. Realmente eu entendo que fica um pouco mais fácil de assar. Mas se você pegar o mesmo alcatra do mesmo boi, colocar um na grelha e um no espeto, bem assado, eu acho que vai ficar igual, tá? O que vai ficar diferente é a forma de assar. Na grelha eu entendo que vai ficar um pouco mais difícil e no espeto um pouco mais fácil. Mas eu acho que o sabor vai ser o mesmo, tá bom? O Felipe Coelho quer saber: Bolinha, qual a diferença entre short ribs e prime ribs? Felipe, entenda que o short rib, ele é feito da parte dianteira do animal, considerado a carne de segunda. E o prime ribs, ele é feito da parte traseira do animal, considerada a carne primeira. Essas são as diferenças, ok? Ah, claro, né? Tem ali a diferença os cortes, eles não são totalmente iguais, mas é a mesma peça que ela emenda, né? Que quando o boi é cortado no frigorífico, fica o traseiro para um lado e o dianteiro para o outro. Mas elas são emendadas uma na outra. Então, dianteiro short ribs, traseiro prime ribs. Essa é a diferença. Pergunta do Bruno Correia. Bruno Correia pergunta assim: adquiri uma parrilha há pouco tempo. Qual a dica de ter um bom braseiro da Firebox? Pessoal, primeiro, quem não sabe o que é a Firebox, é aquela caixinha, né? Onde vai todas as lenhas dentro ali e carvão para fazer o fogo. Aquela é a Firebox, tá? Eu chamo mesmo de caixa do fogo. Se você colocar só lenha, e muitas vezes você não consegue lenha boa, tá? Então realmente fica difícil fazer o fogo para fazer um bom braseiro para assar a carne. Então uma grande dica é: usa 50% de lenha, 50% de carvão. Ou 70% de carvão e 30% lenha, tá? Você vai ter um baita braseiro para fazer um assado maravilhoso. Na minha opinião, essa é a grande dica que nunca dá errado. Valeu? José Moraes: esses dias você fez, Bolinha, o carré francês, mas queria saber como eles chamam esse assado lá na França. Será que é o carré daqui mesmo? Não, Moraes, eu acho que não, tá? Acho não, tenho certeza. Eu tenho um livro em casa de 1940, que foi o livro que me ensinou quase todos os cortes que eu sei, tá? O Timóteo sempre tem que aparecer no Marcelo Bolinha Responde, não adianta, né? E esse livro fala lá, mostra, né, este corte em 1940, porém em suínos, ainda banha, aquele que tinha bastante banha e pouca carne, nos Estados Unidos. Ou seja, o Frenched Hack, que é o nome desse corte, tá? Que é o nome do carré francês no Brasil. Então, na minha opinião, de francês não tem nada. Ele sim é um corte americano, mas por ter o nome de Frenched Hack, todo mundo no Brasil acha que é um corte francês. Tem nada a ver, tá? Porém, alguns grandes cozinheiros aí sabem fazer esse corte muito bem, principalmente os franceses. Eu também gosto muito. Wilson, como assar uma picanha inteira? Wilson, uma picanha inteira, meu amigo, você pode assar na grelha ou no espeto. Eu gosto muito de fazer no espeto. Eu coloco o espeto e faço, né? E aqui no canal também tem um vídeo que eu asso 4 picanhas de vários pontos diferentes. Ou seja, mal passada, ao ponto menos, ao ponto e, se eu não me engano, bem passada ou selada. Eu acho que é selada, mal passada, ao ponto menos e ao ponto. Isso. Dá uma dica aqui no canal que tem esse vídeo que eu ensino como assar os 4 pontos a picanha. Tá bem? A Vanessa pergunta agora: qual o churrasco que você tem uma bela recordação? Bom, na realidade, todos os churrascos de família me dão muitas, né? Me dão belas recordações. Mas um churrasco grande que eu fiz aqui na fronteira com o Uruguai, que foi um churrasco para Aliança del Pastizal, que eu acredito que foi em 2015, 2016, que eram para 500 pessoas, tá? E a gente organizou tão bem esse churrasco para 500 pessoas, que foi um sucesso.
Não teve brete nenhum, foi colocar a carne para assar, deixei a carne pronta só na hora de salgar e botar nas grelhas e assar e temperar e servir. E marcamos com a pessoa, preciso servir tal hora. Então tá, 8h30, vamos servir o churrasco, 8h30 da noite. Pode servir bolinha, serve às 8h30. Deu tudo certo, foi sensacional. Servimos 500 pessoas sem problema, sem trabalho nenhum. Essa foi uma das grandes recordações de um churrasco que foi muito bom. Vicente pergunta, qual instrumento de churrasco você tem há mais tempo? Difícil de responder, Vicente, mas eu tenho quase certeza que foram os espetos, que sempre na hora de fazer o churrasco estava faltando espeto, né? Naquela época tinha só espeto praticamente, a grelha era muito pouco, né? Aí pedi pro meu pai, né, me dá uns espetos aí, pum. Aí virou meu e nunca mais devolvi, né? Que espeto não se empresta, tá? Espeto não se empresta. Então, com certeza foram os espetos o primeiro instrumento de churrasco que eu tive. Dante pergunta, Bolinha, qual a diferença de linguiça para salsichão? Bom, meus amigos, a linguiça e salsichão, em muitos lugares do Brasil, linguiça e salsichão é a mesma coisa. Mas em muitos lugares, assim como aqui no Rio Grande, a diferença de salsichão e linguiça é na mesma tripa, porém a linguiça é maior, tá? Digamos 3 salsichões, e o salsichão é um gominho assim, ó, pequenininho. Então 1, 2, 3, dá uma linguiça. E o pequenininho é o salsichão. Essa é a única diferença. A massa dentro vai ser a mesma, a tripa vai ser a mesma, não muda nada, só muda o tamanho de amarração. Teodoro pergunta, Marcelo, já que você assa de tudo, nem tudo, diz uma coisa pra mim, você já assou cabeça de boi? Já assei e é muito gostoso, principalmente aqui ó, a parte das bochechas, que é onde tem mais carne, né? Em alguns lugares o pessoal também tinha até os miolos que a gente faz, né? E miolos também é muito bom, tem receitas maravilhosas, miolos de boi também é muito gostoso. Mas já assei e também já comi, muito bom. Mas não é muito costumeiro fazer, né? Bolinha, com quantos anos você começou a assar seu próprio churrasco? 9. Com 9 anos eu já estava brincando de assar churrasco. Meu pai na época, ele trazia linguiças e embutidos, salame, patê, linguiça, salsichão, do interior da Serra Gaúcha para a cidade, para Porto Alegre. Esse era o business dele na época. E aí nós esperávamos ele naquela semana, que ele sempre ia nas quartas-feiras, e trazia para nós o salsichão ou a mesma linguiça. E dava uma, duas, depende, a gurizada estava na volta na rua jogando bola, que naquela época, felizmente, a gente podia jogar bola na rua de noite, não tinha problema, né? E fazia fogueirinha com os galinhos ali da rua, que tinha bastante árvore na rua, e fazia fogueirinha e já colocava num palito e assava só a linguiça, né, o salsichão, e a gurizada comia ali. Então, era sensacional, isso eu já comecei a fazer com 9 anos, tá? E isso aí é verdade, pessoal, não estou contando história não, é a mais pura verdade. São muito boas lembranças da minha infância. Pessoal, mais uma vez o meu muito obrigado por todos os comentários de vocês, que essa série do Marcelo Bolinha Responde está atingindo com grande sucesso. Então, um abraço do Gaúcho e aqui eu encerro mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui.